O dia tem se tornado muito corrido ultimamente. Eu não sei vocês, mas eu levanto às 4h20 da manhã e vou chegar às 8, 9 horas da noite em casa. E qual tem sido a minha prioridade? Essa palavra primeiro bateu em mim. Para eu estar aqui, essa palavra me deu uma chicotada no lombo que, meu Deus do céu. A palavra primeiro bate no pregador. Quantos de nós temos tirado tempo para nos dedicar, sequer 1 minuto do nosso dia para Deus? Hoje, nós estamos dentro da casa de Deus. E nós temos que fazer a diferença dentro da Babilônia, onde nós estamos todos os dias. Ontem, eu na barbearia, me peguei conversando com um rapaz do nosso campo também, e que ele estava falando bem assim, a gente estava debatendo sobre como se corromper realmente. E ele falou, meu irmão, por acaso você não pode se corromper dentro do teu trabalho também? Porque ele tinha recebido uma proposta para tocar na noite aí, estando dentro da igreja. E diariamente a gente recebe tantas propostas, ultimamente, do mundo. Tantas coisas vêm nos oferecendo. E qual é a nossa conduta diante do mundo? A nossa conduta, ultimamente, tem sido corrompida ou a gente tem feito a diferença por onde a gente tem passado? Esses dias, minha supervisora virou para mim e falou bem assim, Babeto, vai dar tudo certo. Se tem algo que me chama a atenção em você, é que você é um homem de fé. Mas será que isso que eu estou passando é o que eu estou passando em todos os lugares que eu estou passando? Ou somente no meu trabalho e dentro da minha casa eu não transpareço isso? Outro jovem que me traz à memória também é Sansão. Nós temos um contraste de 2 jovens. 2 escolhidos por Deus. Um resolve realmente adorar a Deus e se manter reto, e outro resolve realmente ir para fora, na contramão, do que ele foi chamado para fazer. Sansão era nazireu, é nazireu, né? Não é narizeu. Nazireu, estou igual o Juscelino, já trocadilho aqui, ó. Tô igual o pai. Nazireu, onde ele não podia cortar seus cabelos, não podia tocar em coisas impuras, não podia Bom, obrigado, Dimas. Secou aqui mesmo. Ele não podia, ele tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Tanto que sua mãe, ela já desde que o anjo apareceu para ela, dizendo que ela teria um filho, que ela era estéril, ela, a partir dali, ela se tornou também uma nazirena. Acho que é assim que se pronunciaria essa palavra. Nazireia. Obrigado, Josinete. Nazireia. Então, ela, a partir do momento que já estava dentro do ventre dela, ela já começou a promessa de Sansão. Porém, Sansão não adiantou ser instruído pelos pais, não adiantou em nenhum momento ele ser ensinado pelas coisas. E o que me chama mais atenção na vida de Sansão, ele fez tudo o que ele não podia. Mas eu estudando isso daqui, o problema nosso de hoje em dia é o orgulho, a arrogância. A gente é chamado por Deus para fazer algo. Só que quando sobe para a cabeça, irmão, isso daqui é o tombo de qualquer cristão, é o tombo de qualquer ser humano. Subiu para a cabeça, já era. Sansão, ele tem um chamado, mas ele não segue o propósito de Deus, que é livrar o seu povo. Daniel foi chamado para fazer a diferença dentro da Babilônia? Amém, fez. Tanto que morreu, se não me falha a memória, com 80 e poucos anos lá. E mesmo assim passou por 3 reinados. Dentro da cova dos leões ele passou. Ele viu Nabucodonosor comer bicho. Por quê? A arrogância do rei, que não se rendeu a Deus. Tudo isso daqui. E a arrogância nossa pode nos derrubar. O nosso orgulho pode nos derrubar. Não é, eu sou agora obreiro. Sou obreiro? Meu irmão, me desculpa, eu sou obreiro.
Mas e daí? E daí? Eu fui chamado para servir, independente de classe eclesiástica que eu tenha. Eu fui chamado para servir. Sou obreiro, sou presbítero, sou diácono, meu irmão. E daí? Diante de Deus, todos nós vamos apresentar, não é cargo eclesiástico. Sinceramente, não é liderança que a gente vai apresentar. É o que a gente tem feito com o chamado que Ele tem nos dado. Fui chamado para quê? E o orgulho de Sansão derruba ele. Perdeu os olhos, ele matou mais do que em toda a vida. 20 anos de ministério de Sansão. 20 anos de ministério de Sansão. Daniel, dos 17 até 85, chuto aí que teve uns 68 anos de ministério dentro da Babilônia. Por quê? Porque se manteve puro, reto a Deus. E Sansão, creio eu, que possesso ali pela sua força, onde ele conseguiu exercer o teu ministério pela força do nazireado, eu não sei, a palavra não nos diz isso, mas creio eu que deve ter começado ali por volta dos 17 também, que é quando o homem começa a realmente criar uma certa estatura de homem, realmente. E 20 anos depois ele morre, com 37, matou mais do que devia, cumpriu o propósito de Deus, que era livrar o povo, mas entregando a sua própria vida, tendo a tua vida corrompida pelo pecado, tocando em coisas impuras daquela época, coisas que ele não podia fazer, uma mulher corrompendo ele. E eu me pergunto, irmãos, o que nós temos escolhido para nossas vidas? Qual é a tua escolha para a tua vida? As escolhas que vocês fazem podem te derrubar. As escolhas incertas, as escolhas erradas, pode acabar com o teu futuro. Há um certo tempo atrás, minha esposa virou para mim e falou assim: amor, ou você fica nesse teu mundinho, ou vem comigo para a igreja. Se eu tivesse ficado no meu mundinho, essas horas eu estava morto. Qual é a tua escolha? Eu quero só trazer essa reflexão, que você saia daqui nessa noite pensando, foi me dado acho que 20, 25 minutos, não sei quanto que me passaram, mas acho que tá tranquilo ainda, né? O que você tem escolhido para a tua vida? Você escolhe viver o propósito de Daniel dentro da Babilônia, ou você escolhe viver o propósito de Sansão e acabar morrendo dentro do pecado? O único momento que a gente vê na Bíblia Sansão orando é na hora da sua morte. Quem sabe se ele tivesse pedido a direção de Deus, Senhor, me mostra o seu caminho. Quem sabe se ele tivesse se aproximado um pouquinho mais de Deus, talvez ele não tinha morrido daquela forma. Talvez se ele tivesse se humilhado, pecou, tocou no leão lá morto, pegou o mel, comeu, entregou para os seus pais. Quem sabe se ele tivesse falado, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. Agir pela doçura do mel, agir pelo prazer do mel, me perdoa. Mas quantos de nós temos esquecido até de pedir perdão para Deus pelos nossos pecados? Hoje em dia nós começamos nossas orações, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, e acaba não me dá. Tem gente que nem agradece, coisa que deveria ser o contrário. Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela posição que o Senhor me deu, muito obrigado, Senhor, pela família. E depois, deveria ser, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se colocar sempre em posição, na direção do que Deus quer para a tua vida. Esses dias eu aconselhando minha filha, eu pedi para ela orar. Falei, cara, ora para Deus. Veja o que Ele realmente quer para você. Será que é de Deus esse caminho que você está fazendo? Porque muitas das vezes a gente tenta instruir os nossos filhos, mas da maneira errada. Nem tudo que a gente quer para os nossos filhos é o propósito de Deus que Deus quer para os nossos filhos. Esses dias eu penso dessa forma. Esses dias eu pensei, não, eu sempre penso dessa forma. Será que o que eu quero para minha filha é o que Deus quer para ela?
Minha mãe queria intitular com quem eu ia casar, o que eu ia ser, o que eu ia fazer. Deus fez tudo ao contrário. Até esses tempos atrás, minha mãe era contra o meu casamento. Porém, hoje, eu sou o único filho dentro da casa de Deus. É viver, ter uma vida de propósito. Ter uma vida de propósito. Ter uma vida reta diante de Deus. Ter uma vida diante da presença de Deus. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, escolher ter uma vida diante de Deus, presente com Deus. Só Ele vai poder te direcionar no caminho que Ele quer. As nossas escolhas, meus irmãos, às vezes as nossas escolhas podem colocar em xeque a tua família, pode colocar em xeque o teu trabalho, pode colocar em xeque o teu futuro, a tua casa. E por causa de uma escolha errada, você pode acabar com tudo. Se eu não tivesse escolhido ficar com a minha esposa naquela época, eu não teria minha filha. Eu não estaria dentro da casa de Deus. E hoje sabe Deus o que eu seria. A grande amizade que me rodeava daquela época, a grande maioria não teve essa oportunidade que eu estou tendo hoje. A grande maioria. E eu não falo isso para me honrar. Não falo isso com orgulho, eu falo isso com vergonha. Porque eu poderia ter sido sal lá dentro. E me corrompi por um certo período, dos 16 aos 18. Dos 16 aos 18, eu fui como Sansão. Graças a Deus, deu para eu retornar e tentar ser como Daniel. Tentar. Coisa que é difícil. Coisa que é difícil. Amém, meus irmãos? Acho que essa é a mensagem que eu queria dar. Que Deus colocou dentro do meu coração. Amém?